Olá, boa tarde a todos e a todas. Que a paz, o amor e a unidade do Senhor Jesus Cristo seja na vida de vocês, assim como Ele é na minha. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje foi meu último dia de medicações nas veias. Posso mostrar aqui um pouco dos meus braços para vocês como estão. Todo marcadinhos de agulha. Mas enfim, a saúde, né? A saúde, eu creio que não vai ser mais necessário medicação, que agora vai dar tudo certo, né? Só vou passar agora pela avaliação do outro médico, para ele poder me liberar e dar tudo certo. Em nome do Senhor Jesus, eu estou curada. Eu estou curada, eu creio que eu estou curada. Quero agradecer muito a vocês pelas orações, pelas vibrações positivas, pelas energias maravilhosas que me mandaram. E peço sim que continuem orando por mim. Eu sou muito grata a Deus por tudo. E nossa, vocês então nem se fala, né? Que vocês são minha família. São meus amores. São meus irmãos. Enfim, são tudo de bom que Deus deu pra mim. Então, vamos lá curvar nossa fronte e agradecer esse Deus tão maravilhoso. Invocar o Espírito Santo para se fazer presente em mais um dia da nossa leitura bíblica. Vamos lá? Fechemos os olhos, respiremos fundo. Senhor Pai Santo, amado e querido, obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Toda honra e toda glória ao teu santo nome, meu Pai. Toda honra e toda glória, meu Deus, as tuas graças, as tuas maravilhas que o Senhor fez e faz pela minha vida, pela vida de todos os meus familiares e amigos. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Nesse momento, Pai, eu te peço que envie o Espírito Santo do Senhor para mais um dia da nossa leitura bíblica, para que Ele abra os nossos corações e mente, para que recebamos a Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos lá? Lembrando que nós já estamos no Novo Testamento. Então vamos lá, Mateus, capítulo 6. A prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Como se deve dar esmolas? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. A oração dominical. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Como jejuar? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto,
com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam aí roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A luz e as trevas são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amará o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, seja acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pai, vosso Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal. O juízo temerário é proibido, capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me te tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis o que é santo aos cães. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Jesus incita a orar. Pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. As duas estradas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouves estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. A cura de um leproso, capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desacamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Muitas outras curas. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os demônios, os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as vossas doenças. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fordes. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos o sepultar, os seus próprios mortos. Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos, perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens e de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura dos endemoniados gadarenos.
Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora andava pastando tão longe deles uma grande manada de porcos. Então os endemoniados lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou ao despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade contaram todas as coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. A cura de um paralítico em Cafarnaum, capítulo 9. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, está perdoado os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é a mais fácil, dizer então: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus come com pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa muitos publicanos e pescadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E de porém aprendeu o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Do jejum. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derramam-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O pedido de um chefe. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. A cura de uma mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A ressurreição da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. A cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiam-nos 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé.
e abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. A cura de um mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou mudo, e as multidões se admiraram, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios, que expele os demônios. Jesus ia por toda a terra fazendo bem, a seara e os trabalhadores. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que manda trabalhadores para a sua seara. A escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. Capítulo 10. Tendo chamado os teus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. As instruções para os 12. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade dos samaritanos, mas de preferência procurai a ovelha perdida da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expele demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. As admoestações. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarás aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a ele e os gentios, e quando vos entregarem, não cuideis em como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito dos vossos pais é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Os estímulos. O discípulo não está acima do meu mestre, nem o servo acima do meu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul, dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não tem mais, pois há encoberto que não venha a ser revelado nem oculto, que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz, e o que vos digo aos ouvidos, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes a que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um haste,
e nenhum deles cairá em terra sem acontecimentos de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. As dificuldades. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. A quem não toma sua cruz, vem após a mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida, por minha causa, achá-la-á. As recompensas. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter do profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Que ensinamentos lindos, né, que o mestre trouxe. Veja quantas coisas lindas Jesus veio trazer. Quantas pessoas ele curou. Quantas pessoas confiaram nele. Senhor, eu creio. Cegos enxergaram, paralíticos andaram, endemoniados os demônios foram expulsos, porque creram no Deus Altíssimo, no poder, a fé dessas pessoas. A fé dessas pessoas fizeram com que elas fossem curadas, libertas, pelo poder do Espírito Santo, da fé e pelo poder de Jesus Cristo e nosso Deus. Então creiamos, nada é impossível para Deus. Para nós sim, mas para Deus não. Por isso eu falo para vocês, continue perseverando em oração, não desistam, vão à luta sempre. Não deixem, não desanimem. Por mais obstáculos que apareçam, dificuldades vão sempre aparecer, vão sempre acontecer. Mas não desistam. Vão à luta, continuem lutando. E vejam as bênçãos grandiosas que Deus pode fazer em vossas vidas. Amém? Então vamos curvar a nossa fronte e vamos orar e agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso. Senhor Pai Santo, amado e querido, obrigado, Jesus. Toda honra e toda glória ao teu santo nome, Senhor. Obrigado por tanto aprendizado, Jesus. Obrigado por nos ensinar a orar. Obrigado por nos ensinar a jejuar. Obrigado por nos ensinar a não fazer orações com vãs repetições. Obrigado, Senhor, por nos ensinar tantas coisas boas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Toda honra e toda glória ao teu santo nome. Nesse momento eu me consagro a ti, Senhor. Consagro a minha família, consagro a vida dos meus amigos, consagro a vida de todas as pessoas, enfim, meu Deus, nesse mundo de meu Deus. Sem ti nada sou e nada serei, meu Pai. Nada sou e nada serei sem a tua presença em minha vida. Por isso, Senhor, eu te peço, aumenta, meu Pai, cada dia a minha fé. Não deixa, Senhor, que os meus pés vacilem. Não deixa que os meus pés se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles continuem firmes, meu Deus, nos teus caminhos. Abençoa-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Guarda-nos, Senhor, com as tuas fortes mãos. E preenche, Pai, esses nossos corações, que muitas vezes vazios, chorosos, muitas vezes perturbados, Senhor, por pensamentos negativos, por coisas ruins. Que o Senhor não deixe, Senhor, isso influenciar na nossa fé. Não deixe que isso atrapalhe, tire ao nosso foco, meu Pai, que é o foco, é o caminho, meu Deus, o caminho que o Senhor trilha. Cuida, Senhor, da minha família. Cuida de cada um dos meus amigos. Cuida da minha vida, do meu lar, Senhor. Cuida de todas as pessoas, meu Deus, que estão do meu lado, sempre me apoiando, Senhor Jesus Cristo. Abençoa a vida dessas pessoas abundantemente e grandemente, Senhor. Senhor, visita os leitos de hospitais. Eu ainda tenho muitos conhecidos, muitos amigos que estão num leito de hospital, Senhor.
aguardando a tua cura, aguardando a libertação, enfim, meu Deus. Cura essas pessoas, meu Pai. Cura, meu Deus, essas pessoas, libertam dos seus leitos, meu Deus. E dai força, dai coragem para que elas vençam sempre todas as batalhas. Senhor, eu me consagro a Ti. Consagro tudo que sou e tudo que tenho, meu Deus. Sei que nada sou e nada tenho sem Ti, Jesus. Então tudo que tenho, tudo que sou é para a Tua honra e para a Tua glória. Eu as consagro a Ti, meu Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Não tenho palavras, Jesus, para agradecer. Toda honra e toda glória, meu Deus, ao Teu santo nome. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Senhor, tenho 3 orações que o Senhor sabe, 3 pedidos, 3 milagres em particular, que eu sempre faço com o Senhor. E eu espero que o Senhor me ajude, Senhor, mais uma vez nesses 3 milagres, Senhor, que eu vou persistir sim, eu vou lutar sim, Senhor, e não vou desistir.